Olá, meu irmão e minha irmã, que alegria poder estarmos juntos mais uma vez aqui neste programa de evangelização. Um momento para nós rezarmos, discernirmos a palavra de Deus, para nós conversarmos. Aqui nós vamos vivenciando as coisas do nosso dia a dia junto com a palavra de Deus, para formar homens e mulheres que querem ir para o céu. Eu sou o Júnior Ramalho. Olá, tudo bem? Eu sou a Nani Ramalho. Estamos aqui novamente nesse canal de evangelização para levar até você, até nós, as nossas casas, as nossas famílias, o senhorio de Jesus. Amém. O que é senhorio de Jesus, meu amor? Senhorio de Jesus é quando nós colocamos Jesus como sendo verdadeiramente o nosso Senhor e Deus, o nosso Mestre, o nosso Rei. E aqui nós temos vários nomes para dizer de Jesus, né? Vários adjetivos, mas principalmente Jesus é o nosso Senhor. Então, sobre Jesus, ele tem uma autoridade sobre nós. Essa autoridade espiritual. E quando nós reconhecemos Jesus como sendo o nosso Senhor, o nosso Criador, o nosso Redentor, aí a nossa vida se transforma. Aí nós experimentamos os prodígios, milagres, sinais. Então nós estamos hoje reunidos, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Gostaríamos de pedir a intercessão daquela que é a mãe do nosso Senhor Jesus, Maria Santíssima, que nessa Ave Maria gostaria de entregar a você, a sua casa, a sua família, pela intercessão de Nossa Senhora, e junto dela aqui hoje, Padre Pio, pela intercessão de Padre Pio também, mas de forma muito especial, pelo sim de Maria, mãe do nosso Senhor, eu gostaria de pedir pela sua casa, pela sua família, por toda necessidade que você hoje, meu irmão e minha irmã, tem enfrentado, para que Maria, que é a porta do céu, Maria, que é a mãe das graças, possa interceder por você, pela sua família. Nessa Ave Maria, quero entregar também todos os meus irmãos doentes, os que estão acamados, que não conseguem muitas vezes ir para a Santa Missa, não conseguem muitas vezes se locomover. E esse meio de transmissão, esse canal de evangelização é o momento seu diário com a palavra de Deus. E é para você, meu irmão, aí, que nós pedimos a intercessão de Nossa Senhora. Para aqueles nossos irmãos que estão longe, muitas vezes muito longe, nas suas comunidades rurais, né? Na sua dificuldade para vir para o centro urbano ali todos os dias, mas que ali, na sua realidade, meu irmão e minha irmã, Nossa Senhora se faz presente. Que nessa Ave Maria ela acolhe os seus pedidos, ela acolhe os seus anseios, ela vem acolher e colocar no cestinho todos os seus sonhos e os seus projetos e apresentar ao Filho dela, nosso Senhor e Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E pedimos também a intercessão de Padre Pio. São Padre Pio, rogai por nós. Que alegria, meu irmão e minha irmã, estamos nesse momento de evangelização. E junto partilhar os sonhos e os projetos de Deus para a sua vida, mas também para a nossa vida. Nós somos um casal missionário. Fazemos parte da paróquia São Domingos Sávio, aqui de Rondonópolis. E desde já eu quero louvar a Deus pelos nossos padres, Padre José Éder, meu pároco, o vigário Padre João Nixon, e agora... Padre Kiko, né? Lá em Jaciara, Padre Kiko, né? É o nosso vigário, e estamos acolhendo um novo sacerdote, o Padre Eduardo, que está vivendo um projeto missionário na sua vida. Vai permanecer conosco por alguns tempos, mas eu acho que também vai
percorrer também as Jaciara. paróquias de Jaciara. Então, queremos louvar a Deus por cada sacerdote, também pelo seu padre, pelo seu pároco, Padre Luan, né? Padre Arthur, que às vezes auxilia no final de semana, para você ir, Padre Marcos de Dom Aquino, Padre Hermes. para o Hermeson, Padre Padre Ladinho, muito Aladim. querido nosso também aí de Jucimeira, né? Queremos louvar e bendizer pelos nossos sacerdotes, porque, meus irmãos e minhas irmãs, estamos vivendo a graça da semana que antecede o Dia dos Pais. Mas no domingo que passou, no dia 2, né? No dia 2 de agosto, celebramos o Dia do Padre. Isso mesmo. O Dia do Padre. Nós queremos saudar todos os padres da nossa diocese, de forma especial também nosso bispo Dom Maurício. Dom Maurício, verdade. Né? E pedimos a intercessão fiel de São Padre Pio, um sacerdote franciscano muito devoto ao nosso Senhor Jesus, a Nossa Senhora Mãe Rainha, a Igreja. E nessa mesma graça, queria te convidar a rezar, meu irmão e minha irmã, a rezar pelos nossos padres. E agora estamos no meio da semana quase, a rezar pelos nossos pais. Você amor, ainda... E lembrando que no domingo teve também um almoço Sim, para os seminaristas. E nós precisamos rezar pelas vocações. das vocações. Inclusive, nós estamos no mês Isso vocacional. mesmo. Então, talvez você tenha aí um jovem, um menino, uma menina. E a ideia aqui, porque às vezes as pessoas acham, amor, que fazer um encontro vocacional é porque o menino quer ser padre, a menina quer ser Já tem o freira, desejo, né? Não. e não é isso. Então, muitas vezes você vai ver o seu pároco chamando os jovens para fazer um retiro vocacional. Lá neste retiro vocacional, vai ajudar a tomar decisões. Sim. Claro, precisamos. Se for ser padre, ele vai para um seminário, ele também vai conhecer o que é um pouquinho ali só sobre o seminário, sobre a vida religiosa, mas é muito importante que você motive os seus filhos, nossos parentes e amigos a participarem também desses retiros, porque a nossa diocese, ela precisa, e não somente a nossa diocese, mas todas as dioceses do mundo inteiro precisa de padre, precisa de sacerdote, né? De religiosas, religiosos, de mulheres santas que sustentam as vocações, que sustentam a igreja nos seus conventos, na sua vida de adoração perpétua ao nosso Senhor Jesus, rezando pela igreja. E às vezes a gente tem um hábito, meu amor, de pensar que a religiosa ou o sacerdote é da família do vizinho. Não. É a sua família, é a minha família. E temos que rezar para que Deus suscite no nosso leito familiar um homem e uma mulher de Deus. Um homem e uma mulher de Deus. E também famílias santas de Deus. Isso mesmo. Então eu quero muito te convidar, meu irmão e minha irmã, a entregar tudo isso. A falar, Jesus, entra na minha casa. Tu que és o nosso Senhor, soberano Deus, adentra nos nossos lares, adentra na imensidade da nossa casa, não importa se ela hoje está vivendo uma tribulação, se hoje ela vive nas águas calmas, ou se hoje ela vive na profundidade ou na parte rasa do servir a Deus, mas a nossa casa quer pertencer ao arredio do nosso Senhor Jesus. E eu gosto muito, meu irmão e minha irmã, dessa palavra arredio, porque nós só colocamos no arredio aquilo que é importante. Tanto é que o pastor coloca as suas ovelhas no arredio ali, porque ele cuida dela. E nós precisamos, como ovelhas do bom pastor, estar nesse arredio do nosso Senhor Jesus. Então vai pedir ao Senhor Jesus, Senhor, conduza a minha casa, conduza a minha família, conduza a realidade que estamos vivendo. Vem adentrar, Senhor Jesus, muitas vezes aonde está fechado, a porta que está fechada, Senhor. E eu peço pela intercessão de Maria que ela mete o pé na porta e adentra nesses lares, nesses corações, nesses filhos que muitas vezes não querem ir para a igreja, mas que você, vozinha, vozinho, madrinha, tia, irmã, pai, mãe,
está pedindo, esposo está pedindo. Pede a Nossa Senhora, pede a mãe, que o filho atende. Verdade. Pede a mãe, que o filho escuta. E nós queremos pedir hoje o impossível, porque a palavra vem nos dizer do impossível que se torna possível pela intervenção de Jesus Cristo. E hoje o Senhor quer tornar a sua casa, o que é impossível, possível, pela intervenção dele, pela ação dele, por meio de Nossa Senhora. Né? Amém. E é com essa graça, pela intercessão de Maria Santíssima, que eu convido você a pegar a sua palavra no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, Mateus 14, do versículo 13 ao versículo 20. Eu não vou ler ela inteira, porque ela é bem extensa, mas ela é muito conhecida. Ela fala da primeira multiplicação de pães. Ou seja, aqui a passagem de hoje, ela vem trazer quando Jesus está junto com os seus discípulos. E existe uma numerosa multidão. Eu não sei qual é a grande multidão de problemas que você está tendo hoje, mas Jesus com 5 pães e 2 peixinhos, ele alimentou mais de 5.000 pessoas. Então, para mim e para você, o impossível, isto é improvável, e Jesus ele torna possível. Quanto mais as dificuldades do seu dia a dia, Deus pode tornar agraciado e possível. Então, os discípulos chegam e os discípulos vêm até incrédulos ao Senhor e falam: olha, Jesus, nós só conseguimos 5 pães e 2 peixes. Jesus, eu acho que Jesus vai para o discípulo: tá bom, tá ótimo, tá sobrando até. Acho que tem até demais, né? Gente, aqui, o mais importante é que nós precisamos entender, Jesus não precisava ter 5 pães e 2 peixes. O que ele precisava é que aqueles discípulos, homens que acompanhavam ele, tivessem a determinação e a fé de dar um passo. E muitas vezes, nós que nesse mês vocacional, nós temos muitas dificuldades em dar um passo à vida religiosa, um passo a uma vida de oração. Agora, nós estamos indo, já está chegando, já começou as divulgações ali da novena de São Miguel Arcanjo, da quaresma de São Miguel Arcanjo. Então, nós vamos nos preparando. Então, Jesus ele não precisa de 5 pães e 2 peixes. Ele permite se fazer precisar. Da mesma forma que ele precisa de você. Da mesma forma que ele precisa de mim. O mais lindo foi que ele quis usar dos 12 para ir buscar o que achar para multiplicar. É fazer a vontade de Deus. Não, eu acho até que Jesus se diverte. Porque não pode. Você já imaginou assim? Pensa comigo agora, você que está aí na região de Jaciara. Jesus, ele olha, existe uma multidão, ele olha para os 12 e fala assim: então, arrume alguma coisa para eles comer. Eu estou contando 5.000 homens, não está contando mulheres e crianças. Então, é uma multidão numerosa. E aí, você imagina o desespero daqueles discípulos, de olhando e falando: meu Deus, contando moedinha não deu. Acho que eles pensaram em vender roupa, vender sapato. Gente, imagina o desespero. Isso tudo serve para nós lembrarmos que quem está com Jesus tem tudo. Olha que bonito, olha que frase legal. Quem está com Jesus tem tudo. Mais uma vez. Quem está com Jesus tem tudo. E então Jesus, acho que ele se diverte de ver aquele desespero, de os discípulos tentando, e os discípulos retornam até Jesus com 5 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus, eu acho que depois de ter rido muito ali interiormente, né, ele olha e fala assim: não, tá ótimo. E aí ele faz algo impressionante. Ele levanta os olhos aos céus, ele dá graças a Deus para provar que ele é o Filho de Deus. E então, eu quero que você entenda que eu e você, nós precisamos ter esta certeza. Aquele senhorio de Jesus que nós falávamos no início do programa de hoje, que é reconhecer que ele é o Senhor. E aqui, quando ele faz isso, nós temos que reconhecer que ele, além de Senhor, é o Filho de Deus. E ele faz tudo porque Deus assim o quer, assim Deus o permite. E então ele vai
rende graças a Deus e pede os 5 pães e os 2 peixes para os discípulos distribuírem. E aqui começa Verdade. as graças da multiplicação. Sim. Aqui começa, aquele cesto foi ficando pesado e foi ficando pesado. E foi tendo comida Quanto sendo mais tirava, distribuída, mais mais dava. tinha. E aí, meu irmão, eu vou parar aqui, nós vamos continuar aqui. Dentro da nossa igreja existem santos que foram reconhecidos milagres como esse. Um deles é chamado de São Felipe Neri, né? E São Felipe Neri, ele tinha uma alegria, né? Tem até uma música, alegria, alegria, né? Eu prefiro paraíso. Alegria não, paraíso, paraíso, eu prefiro paraíso. E ele, de tanto amor por Jesus, ele ia às catatumbas. Aqui nós estamos falando de um tempo que a igreja sofria muitas perseguições, eles viviam às escondidas, e lá ele partilhava aquilo que ele tinha, que Uhum. era uma sopa que nunca acabava da sua panela. Percebe? Então naquela sopa alimentava 10, alimentava Quem 15, estava? Quem estava? alimentava todos aqueles que naquele Uhum. dia aí era suficiente para todos. Então, Jesus ele continua fazendo isso ainda hoje. E como faz? E como faz? Então, multiplicar os pães, meus irmãos, não é somente aquilo que aconteceu lá com Jesus, mas é quando nós vamos na nossa casa, chega ali o dia 25 e você vai receber só no dia 5 e precisa Deus que vai provendo, Deus vai multiplique. provendo. Isso mesmo. Então nós temos que clamar a santa multiplicação Sim. dos pães, a santa graça da divina providência sobre as nossas vidas. E aquele povo foi se alimentando. Aquele povo, juntamente como eu e você, nós precisamos nos Sim. alimentar da graça que Deus tem para nos dar. Louvado seja Deus. Mas nós hoje, e principalmente nos dias de hoje, nós já arrumamos um jeito de pegar o celular e fazer um desabafo nas redes Oh, sociais, em vez de rezar. em vez de Em rezar. vez de rezar. Então, nós vamos vivendo e não percebendo que nós precisamos de ter Jesus como nosso Senhor. Percebe como às vezes nós fraquejamos em alguns aspectos da nossa fé? Uhum. Nós não temos, e é uma palavra simples, né? Jesus é o Senhor. Ah, Jesus é o meu Senhor, mas até quando? Até onde, né? Aonde eu Um exemplo aceito isso? dessa providência de Deus, né? Nós fazemos parte do caminho vocacional para uma comunidade chamada Sinal da Misericórdia. E os nossos fundadores, eles vivem da Da providência. providência. Então, tudo que eles comem, tudo que eles vestem, é Deus que provê, alguém que faz uma doação. E estávamos agora, esse final de semana, estão, na verdade, agora, no domingo, nós estávamos em retiro por jovens, e é lindo ver que você tem um sonho, você idealiza um projeto, idealiza um acampamento, um retiro para os jovens, sem cobrar nenhuma inscrição, Deus e multiplica. Deus multiplica o alimento de uma forma que eles fazem churrasco, de uma forma que fazem comida à vontade, de uma forma que tem sucos e lanches, tudo partilhado e tudo multiplica e tudo sobra. Então, assim, nós podemos ver o que é viver a providência. O que é deixar Deus multiplicar, de alguém levar uma forma de um pedaço de bolo e todo mundo comer. Todo mundo comer. Todo mundo comer e outros bolos, assim. Isso é acreditar na multiplicação. E nós também vimos isso também, quando nós estávamos em Pentecostes, lá em Querência. Querência. Gente, e o povo lá gosta de comer. Eu gostei disso. E eu não via ninguém chegar com vasilha. E toda hora a mesa estava cheia, mas ninguém. Eu falei Da onde está vindo tanto lanche, né? eu falei para Nani, amor, da onde está vindo essa comida que eu não estou vendo ninguém trazendo? E então nós vamos